Amados irmãos e irmãs, paz e bem. O Evangelho para hoje, dia 25 de dezembro, Natal do Senhor, é João capítulo 1, versículo de 1 a 18, o chamado prólogo de João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunho, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunhos, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, estamos falando do prólogo, que começa in arche, quer dizer, no princípio. O que está no princípio de todas as coisas? O que dá sustentáculo a todas as coisas? No princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus e era o próprio Deus. Então, no princípio de todas as coisas está Deus. Não há um outro princípio, não há outra força que rege a humanidade e que sustenta todas as coisas. O que dá sustentação à vida, ao universo inteiro, é Deus. E o texto continua e parece saltar de conceitos abstratos a conceitos abstratos, como se fosse uma série de conceitos filosóficos. Mas não se trata bem disto, porque a um certo ponto, depois de dizer que tudo foi feito por meio desta palavra, e que esta palavra nela estava a vida, quer dizer, e ela era também a luz dos homens, a um certo ponto se diz, esta palavra se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, veio morar conosco, que é algo muito concreto. Mas antes de chegar a este ponto da palavra que se fez carne e veio habitar entre nós, gostaria de trazer uma palavra sobre a luz. Jesus se identifica ou é identificado como verbo divino, mas também como luz, não é? Ele é a vida, a luz que vem até nós. Ele, vindo até nós, nos traz a vida verdadeira e nos traz a luz verdadeira que ilumina todo o homem. O que significa essa afirmação? Ele mesmo disse na palavra: Eu sou a luz do mundo, que me segue não andará nas trevas, mas será a luz da vida. Ele vem pleno de graça e de verdade. E nós vamos olhá-lo, contemplá-lo, se quisermos compreendê-lo. Ele é a luz verdadeira que veio para iluminar todos os homens e para confrontar, a partir da sua luz, o homem com as trevas. No livro do Gênesis, Deus criou a luz e esta é a primeira coisa que Ele criou. Existe uma luz, a luz divina, que nos coloca diante das coisas com um olhar diverso, diferente. Há uma luz natural, que é o sol, mas o texto fala de uma outra luz, de uma luz sobrenatural. Caminhar com a luz, viver na luz, é viver com capacidade de ver, de enxergar as coisas.
E esta luz veio iluminar o homem não somente por fora, como o sol ilumina as coisas por fora. Mas aqui a primeira diferença, esta luz ilumina o homem por dentro. É uma outra luz que não ilumina o homem nem as coisas por fora, mas ilumina o homem por dentro. Esta luz é o próprio Cristo. Sem esta luz, nós vivemos como cegos. Vivemos procurando respostas e não encontramos. Vivemos envoltos em realidades que não são verdadeiras. Pois bem, precisamos da luz, que é o próprio Cristo. Curioso que a Bíblia mostra na morte de Cristo um terremoto e uma grande escuridão, uma espécie de um eclipse, e o mundo inteiro fica mergulhado nas trevas, e há uma única luz, que é o próprio Cristo, que ilumina o mundo inteiro. Ali se descobre verdadeiramente que ele era o Filho de Deus. Muito bem, dada essa palavra sobre a luz, agora partimos para este versículo que diz: o Verbo divino se fez carne, que nós rezamos quando rezamos o Ângelus. Precisamos entender que a vinda de Cristo ao mundo marcou definitivamente a humanidade, entre antes e depois de Cristo. São Máximo de Turino, bispo do V século, diz: o tempo nos adverte que o mundo, com suas angústias, será renovado, e que o mundo deseja um sol que o ilumine e que este sol venha logo. Então precisamos desse sol. Este sol é Cristo. Deus, às vezes, dizia o Papa Bento, Deus às vezes não só é agredido, como também é rejeitado e é tido como se fosse obstáculo para o crescimento do homem, como aconteceu no livro do Gênesis, quando aconteceu o primeiro desentendimento entre Deus e os homens. Cristo veio para sanar esta ferida e para recuperar a amizade entre Deus e os homens. E veio fazer de Belém a porta para o novo paraíso, para o novo paraíso. Portanto, nós somos chamados hoje a refletir sobre isso. O que muda no mundo quando nasce uma criança? Uma criança pode modificar o mundo, porque todos nós modificamos o mundo de alguma maneira. Podemos deixar o mundo melhor do que o encontramos, ou podemos deixá-lo pior. Pois bem, Deus se fez visível, Deus se fez sensível, Deus se tornou tocável, digamos assim, usando uma palavra que não é muito... Podemos tocá-lo, podemos vê-lo, podemos contemplá-lo. O Verbo divino se fez carne. Deus não é um conceito a ser aprendido, mas é um menino que deve ser tocado, deve ser contemplado. Os santos encontraram a Cristo e com ele fizeram uma experiência real. Logo, o cristianismo não é uma assimilação de ideias, mas uma assimilação de valores, uma assimilação de uma cultura nova que deve brotar no coração do homem. Os santos encontraram a Cristo e com eles percorreram um caminho novo, uma estrada nova. Para encontrar-se, o ser humano primeiro precisa encontrar a Deus. Para entender a carne do homem, o homem precisa entender a carne de Cristo. Para entender a sua dignidade, o homem precisa primeiro entender a dignidade de Cristo. Portanto, estamos diante de um texto belíssimo. Valeria a pena comentá-lo versículo por versículo, ponto a ponto, inclusive olhando, verificando com calma, com muita atenção, a tradução do grego, olhando o texto grego, para dar uma visão muito mais exata das coisas. Mas eu diria que hoje, neste dia de Natal, possamos contemplar e parar nesse versículo. O Verbo divino se fez carne, e contemplar este versículo. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós e veio
habitar entre nós. E nós vimos a sua glória. A palavra glória, que nós contemplamos, glória vem do hebraico kabod, que significa dar o peso real das coisas, dar às coisas o valor real que as coisas têm. Então, em Cristo, nós podemos ver a glória de Deus, podemos conhecer a Deus de fato, como Deus é verdadeiramente. Podemos conhecer a Deus através dele. Ele nos deu, por meio dele nos veio a graça de poder contemplar a Deus e conhecer a sua glória. Então, que hoje nós possamos pensar sobre essas coisas, essas lições que o texto de hoje nos oferece, e possamos refletir sobre isto hoje. Deus quer ser acolhido por nós, acolhido em nossa casa, acolhido em nossa família. Belém é aqui, Belém é na tua casa, na minha casa. Belém é no nosso ambiente de trabalho, Belém é toda a nossa vida que se abre para acolher o menino Jesus, que veio ao encontro da nossa fraqueza. Amados irmãos e irmãs, paz bem, Feliz Natal para todos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.